Oi pessoal, meu nome é Marina, eu sou psicóloga, especialista em saúde mental e em terapia cognitivo-comportamental e tenho experiência com dependência química, o tratamento de dependência química há 11 anos. E hoje estou aqui para responder as perguntas de vocês a respeito da dependência química, do uso de substâncias. Espero esclarecer bem o que vocês perguntaram. Algumas perguntas eu juntei porque eram bem parecidas, tá? Algumas eram muito voltadas para questões governamentais, né? Algumas coisas que estão um pouco fora da minha área e eu não conseguiria responder para vocês. Então eu foquei mais na parte da saúde, que é onde eu atuo. Hoje eu atuo no Instituto Bairral de Psiquiatria, no setor de dependência química masculino. E estou lá há 2 anos e alguns meses. E para a gente iniciar aqui a conversa, gostaria de explicar para vocês o que é a dependência química em si. A dependência química é um transtorno psiquiátrico e, como todos os outros transtornos psiquiátricos, não tem cura. O tratamento se baseia em adquirir um controle, né, da vontade de usar, e o tratamento que a gente usa, que eu sempre trabalhei, é a abstinência total. Tem alguns tratamentos que são de redução de danos, em que a pessoa usa uma quantidade menor ou usa de uma maneira supervisionada. Porém, na minha visão, o que eu já presenciei muitas vezes é que a pessoa acaba retornando ao padrão de uso antigo e acaba perdendo o controle novamente. E é justamente por isso que se caracteriza a dependência química, a perda de controle sobre o uso da substância. Assim como a gente vê pessoas que bebem ou usam até alguma outra substância socialmente, tem pessoas que não têm o controle disso e acabam usando numa quantidade maior do que gostaria, com mais frequência do que gostaria, né, pela falta de controle mesmo. O Programa de Narcóticos Anônimos define a dependência química como uma doença progressiva, incurável e fatal. Ou seja, ela vai progredindo, né, nos prejuízos, nos danos ao organismo, aos danos sociais, familiares e até espirituais. É incurável, porque ela realmente não é uma doença que tem cura, ela tem um tratamento para adquirir um controle, assim como outras doenças crônicas, né? Eu costumo comparar para os meus pacientes com a diabetes ou a hipertensão, né? Que depois que ela está instalada, ela não deixa mais de ser a doença, né? Mas é possível adquirir um controle para se conviver com a doença de uma maneira mais saudável. E ela é fatal porque, se não for tratada, vai levar inevitavelmente à morte de alguma forma, ou por uma overdose, ou pelo desgaste do organismo, né? Ou por muitas vezes os dependentes químicos se envolverem em criminalidade e se colocarem em risco, tá? Muito bem, então vamos para as perguntas de vocês. A primeira pergunta aqui é: o que faz mais mal? Um cigarro de maconha ou uma dose de 51? Na verdade, os dois fazem mal, talvez em igual grau aí de prejuízo, porém prejuízos diferentes, tá? A maconha, ela faz o maior prejuízo dela no nível cognitivo. O que é o nível cognitivo? É o nível dos nossos pensamentos, do raciocínio, do aprendizado. Então, ela vai danificando aos poucos algumas áreas do cérebro e a gente vai perdendo a capacidade de aprender, da memória, né, da atenção. Ela vai prejudicando várias áreas aí. E o álcool, ele traz mais prejuízos na nossa parte física, nos órgãos, principalmente do sistema digestivo, né? Esôfago, estômago, intestino, fígado, né? Com certeza vocês já ouviram falar de casos de cirrose, né? De pessoas que têm abuso ou a dependência química do álcool. E então é por esse desgaste que o álcool causa no nosso corpo, tá? Então são prejuízos diferentes, porém os dois trazem prejuízos bastante importantes. A outra pergunta: qual é o índice de dependentes químicos no Brasil? A gente tem um índice bastante alto, né, que é de 28 milhões de pessoas, cerca de 28 milhões de pessoas. Aqui a gente não está considerando todo mundo que é usuário.
Nesse número, né, uma pesquisa, acredito que foi uma pesquisa já de uns 7 anos atrás, e que só calculou aqui quem realmente já é dependente químico, tá? Fora outros usuários recreativos, pessoas que cometem abuso, né, do uso de substâncias, porém mais esporadicamente, tá? A próxima pergunta também seria de nível mais governamental, mas eu trouxe aqui para comentá-la um pouco. O que o governo faz para ajudar essas pessoas, né, os dependentes químicos? O governo atua principalmente através do SUS para ajudar os dependentes químicos, através de tratamentos em CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, em que o tratamento é ambulatorial, né, a pessoa não fica internada no CAPs, só em alguns de mais alta complexidade, mas geralmente os CAPs são lugares que os pacientes vão algumas vezes por semana ou todos os dias, dependendo da programação que for prescrita, e ali eles têm um tratamento multiprofissional, ou seja, tem psicólogo, psiquiatra, equipe de enfermagem, normalmente tem terapeuta ocupacional, né? E ali eles vão fazer várias terapias. Às vezes isso não é suficiente, né? E o paciente não consegue cessar o uso de drogas, mesmo assim. Então é necessário uma internação, né? E também o SUS faz esse papel de encaminhar para uma internação, né? Cada município tem vinculadas instituições que tratam dependentes químicos, principalmente clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, como é o caso do Instituto Bairral, onde eu atuo. E então o SUS encaminha para esses locais, quando já é o caso da internação, tá? Então, principalmente através do SUS é que acontece a ajuda para os dependentes químicos. A próxima pergunta é: qual o efeito que sentimos quando usamos drogas? Bom, a princípio, qualquer droga vai trazer alterações no nosso organismo, principalmente no nosso sistema nervoso. Vai alterar a nossa percepção, vai alterar o nosso humor, né? Vai alterar o nosso nível de consciência, né? No uso de drogas a gente não tem tanta consciência da realidade, muitas vezes, né? Vê ela de forma distorcida. Mas aí tem alguns efeitos de drogas mais específicos, tá? Por exemplo, a cocaína e o crack trazem mais marcadamente uma sensação de euforia, tá? Porque são drogas estimuladoras do sistema nervoso central. Então, causa mais agitação, mais euforia, um estado de alegria intensa, tá? E de agitação intensa também. Podem desencadear depois quadros de ansiedade. Drogas como a heroína, o álcool e a maconha, tá? São drogas que causam um relaxamento muscular, uma sensação de bem-estar, e a gente fala que são drogas depressoras do sistema nervoso central. Então, diminui a atividade no nosso sistema nervoso central, o que pode, inclusive, trazer, às vezes, quadros de tristeza, né? Porque deprime realmente o nosso sistema nervoso central. Por isso, quem usa essa substância se sente mais calmo, mais tranquilo, mas dependendo da forma do uso, da frequência, também pode ser fatores de causar realmente uma depressão, como um transtorno mesmo, tá? E por último, temos o LSD, o êxtase, que são drogas alucinógenas. E a gente fala também que são perturbadoras do sistema nervoso central. Porque não só alteram o ritmo do sistema nervoso, mas realmente perturbam o funcionamento do sistema nervoso central. E por isso, o usuário pode ter alucinações. Alucinações são situações em que existe uma percepção alterada da realidade, ou realmente o não estar na realidade. Podem existir aí alucinações visuais, ver coisas que não existem. Podem ser alucinações auditivas, ouvir coisas que não existem, e mais raramente, mas também acontece, alucinações táteis, sentir coisas que não existem, certo? Então, essas são as alucinógenas. A próxima pergunta. Tendo um familiar usuário de drogas, ao descobrirmos a respeito, fomos falar com ele para podermos ajudá-lo, mas ele simplesmente nega, dizendo que não usa, nega o uso de substâncias. Como podemos agir para que ele nos permita ajudar? Normalmente, a primeira reação do dependente químico é negar o problema.
né? Primeiro ele fala que não usa, ele pode dizer também assim, mas eu paro a hora que eu quiser, eu tenho controle sobre o uso, quando todas as outras pessoas em volta já estão vendo que ele não tem esse controle, né? Tanto que as pessoas tentam ajudar, tudo, e ele não aceita, né? Porque ainda ele não aceitou que o uso está sendo nocivo para ele. E às vezes é um processo bem difícil, né? Para a família é um processo muito difícil, até conseguir que o dependente químico busque tratamento ou aceite o tratamento que a família está oferecendo. Existem grupos de apoio para as famílias. O mais comum aqui na nossa região é o amor exigente, tá? É muito importante que a família participe. Lá a família vai encontrar ajuda, né, de como ir procedendo com o filho, com o marido, enfim, né, com aquela pessoa que está no uso, mas não está admitindo, não está aceitando ajuda. E, inclusive, nesses grupos, a gente conhece histórias de outras pessoas que já passaram por isso, né? Então, eu recomendo muito, assim, para famílias que passem por isso, e hoje é bem comum a gente ter alguém na família, né, que esteja no uso de substâncias, que seja um dependente químico, que procure ajuda do Amor Exigente ou outros grupos, como o Al-Anon, que é vinculado aos Alcoólicos Anônimos, ou o Nar-Anon, que é vinculado aos Narcóticos Anônimos. Mas o mais comum por aqui é o Amor Exigente. Sempre vai ser complicado, né? Porque o paciente, né, o dependente químico, passa por vários processos. O primeiro é esse estado de negação, realmente. Depois ele pode até admitir que ele está usando em uma quantidade exagerada, uma frequência exagerada, mas ainda não aceitar tratamento, né? E aí é um processo, é um caminhar aí da família junto com ele para que ele perceba os prejuízos e aceite ajuda. A próxima pergunta é: o uso de Rivotril ou maconha para aliviar sintomas de ansiedade futuramente pode gerar problemas maiores? Sim, pode gerar sim. A maconha, como eu já falei, traz prejuízos para as nossas áreas cognitivas do cérebro, né? As áreas do conhecimento, do aprendizado e da memória, e da atenção também. Então, o uso contínuo da maconha traz prejuízos nessas áreas, né? Quando você vê pessoas que usam maconha com uma frequência já há algum tempo, normalmente elas têm muito esquecimento, né? Não conseguem prestar muita atenção, né, em alguma coisa que as pessoas estão falando por muito tempo. Tem um prejuízo para aprender as coisas muito grande, né? E muitas vezes são até desencadeados outros transtornos com o uso de maconha. Um dos transtornos muito comuns que é desencadeado é a esquizofrenia, que é um transtorno psicótico em que a pessoa realmente fica fora da realidade, tendo alucinações. E aí, depois de desencadeado esse transtorno, ele não cura, né? Como eu falei, os transtornos psiquiátricos, eles não têm cura. Então, é um prejuízo bem grave que pode trazer. E o Rivotril tem várias pesquisas que já indicam que o uso prolongado pode trazer o Alzheimer, né? Na idade mais avançada. Então, também tem prejuízos, né? Mas aí, né? Não deve usar o Rivotril. Quando o médico prescreve e acompanha isso, pode ser usado, porque o médico vai estar observando o tempo que vai ser usado, porque em alguns momentos ele é essencial no tratamento. Mas o que é ruim é usar o Rivotril sem acompanhamento médico, tomar a torta direito, né? E aí ele vira uso de uma droga, como se fosse alguma droga ilícita, tá? A próxima pergunta era uma pergunta bem grande, mas eu filtrei aqui, né? Que era sobre a mescalina. A mescalina é uma droga de origem mexicana que é extraída de um cacto que se chama peyote. Ela tem um efeito bem similar ao LSD, que é um efeito alucinógeno muito imediato, né? A mescalina traz imediatamente um efeito alucinógeno e uma euforia muito grande, um estado de alegria muito intensa. Então, isso já bem assim logo após o uso. Mas aí aumenta também batimentos cardíacos, né, o que pode trazer outros prejuízos e tem mais risco de morte por overdose, que ela é um pouco mais agressiva para o organismo e pode causar uma overdose por causa, inclusive, da aceleração do coração,
né, alterações aí no funcionamento circulatório, certo? Então, isso sobre a mescalina. A próxima pergunta é: a pessoa que usa droga pela primeira vez já não consegue mais parar ou precisa usar mais vezes para se viciar? Normalmente, no primeiro uso, a pessoa não se vicia. Acontece um processo que é assim. A gente tem 3 conceitos que a gente fala nesse caminho para a dependência química. O primeiro é o conceito de uso. É aquele uso de experimentação. Eu experimentei uma vez na minha vida o álcool, né? Então, isso é o uso. Também é o uso quando acontece esporadicamente, uma quantidade menor, uma quantidade que não traz prejuízos. Então, o uso esporádico, né? O uso social, enquanto não acontece nenhum prejuízo. A segunda situação é de abuso. O que é a situação de abuso? Né? Quando, por exemplo, você vai a uma festa, você bebe demais, passa mal, tem muitos prejuízos por causa disso. É uma situação de abuso, tá? Então, isso acontece com pessoas que são dependentes químicas ou não, né? Uma pessoa pode cometer abusos algumas vezes na vida e não se viciar propriamente na substância. E aí, quando a pessoa é realmente um dependente químico, vão acontecendo situações de abusos mais frequentes e vão diminuindo o tempo entre uma situação de abuso e outra, até que é perdido totalmente o controle mesmo. E aí existem abusos frequentes, às vezes uso em menor quantidade, mas o que caracteriza a dependência química é o uso sem controle, né? A pessoa às vezes quer parar de usar, mas não consegue, tá? E aí muitas pessoas perguntam: mas eu não uso todo dia, então eu não sou um dependente químico? Pode ser que seja. A questão da dependência química, ela não se relaciona só ao uso diário. O uso pode ser mais espaçado, mas a questão em si, a questão chave aí é se a pessoa não consegue ficar sem, né? Tem muitos alcoólatras de final de semana, né, que falam: mas eu só bebo final de semana, mas bebe de sexta a domingo e se não beber não consegue se adequar, né? Se sente mal, sente que está faltando alguma coisa. Então, muitas vezes o alcoolismo pode ser também de final de semana, o uso de maconha, cocaína, crack, né? E o crack é mais difícil, porque o crack normalmente é uma dependência muito intensa e pelo efeito ser muito rápido, acaba já trazendo a necessidade de uso mais próximo no outro. Mas, independente da substância, não é só a frequência que determina, tá? É a relação da pessoa com a substância que vai determinar a dependência química. A próxima pergunta: por que a droga faz emagrecer tanto? Muitas substâncias, praticamente todas as substâncias, quando há um uso contínuo, acaba trazendo algum prejuízo para o organismo. Muitas vezes tira realmente o apetite, né? E principalmente quando já existe a situação da dependência química, o dependente fica muito focado na questão do uso, de buscar a droga, de consumir, né? E de sanar alguns prejuízos. Então, a vida do dependente químico gira em torno da substância de preferência dele. E nisso, muitas questões da rotina, que são normais para todo mundo, ficam de lado, como, por exemplo, alimentação e sono. Então, é nisso que o organismo vai se desgastando muito e a pessoa vai emagrecendo, tá? Por isso que muitas vezes vocês podem ver assim, usuários de droga que vão perdendo peso, né? E que acabam tendo uma saúde mais debilitada também. Vamos lá, próxima pergunta. O álcool é considerado uma droga? Como ela pode afetar a saúde? O álcool é sim uma droga lícita, né? Porém, é sim uma droga. É uma substância psicoativa. Qualquer substância que seja psicoativa, ou seja, que tenha ação no nosso sistema nervoso, ela é considerada uma droga. Por isso que remédios também são considerados drogas. Mas com função terapêutica, quando são indicados por um médico, quando a gente toma na dose adequada, tem função terapêutica, né? Para sarar alguma coisa, para a gente controlar alguma coisa no nosso organismo. Porém, também quando usadas de forma descontrolada, né? Também é a mesma coisa de usar qualquer outra substância.
Então, o álcool é sim uma droga, traz tantos prejuízos quanto outras drogas. A gente vê em situações de internação o quanto os alcoólatras chegam muito debilitados, com muito prejuízo no organismo, como eu falei para vocês, principalmente no sistema digestivo. E muitas pessoas têm essa noção, né? Mas alguns pacientes chegam, inclusive, na internação e falam, mas eu uso só álcool, eu vou ficar junto com os outros que usam drogas, né? Mas, na verdade, o tratamento é o mesmo, os prejuízos são de tanta intensidade do que quem usa outras substâncias, né? Então, acaba sendo, no organismo, é o mesmo processo de dependência. A próxima pergunta, qual a pior droga do mundo? A pior droga do mundo é aquela que você usa, porque vai trazer prejuízo para você. Então, assim, para quem usa esporadicamente, prejuízo é menor. Para quem usa continuamente, prejuízo, né, triplica, quadriplica, enfim. Mas a pior droga do mundo realmente vai ser aquela que você usa ou que você não tem controle, né, aquela que você coloca no seu organismo. Por que a maconha é a porta de entrada para outras drogas? A maconha é uma das portas de entrada. O álcool também é uma porta de entrada para outras drogas. Por quê? Porque são drogas que a gente considera talvez mais leves, né, culturalmente, mas que não são, né, e elas acabam depois induzindo a curiosidade, né, ou a vontade mesmo de experimentar outras substâncias, né, e por isso que a gente fala que elas são portas de entrada. Muitas vezes até o cigarro pode ser uma porta de entrada para o uso de outras substâncias, né, então é por isso que se fala comumente que a maconha é a porta de entrada, mas o álcool também pode ser, o cigarro também pode ser. E por último, como é o tratamento de um dependente químico? Bom, tratamento, como eu falei para vocês, pode ser a nível ambulatorial, né, num CAPS ou num setor particular, aí num psiquiatra, psicóloga, né? Mas o que normalmente acontece é uma internação. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês da internação, como funciona. Na internação, a gente tem no setor vários profissionais também, né? Eu tô falando do hospital psiquiátrico, no caso, né? A gente tem também comunidades terapêuticas, que o funcionamento é um pouco diferente. Mas no hospital psiquiátrico, a gente tem sempre na equipe do setor uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, uma enfermeira, técnicos de enfermagem, conselheiros, que são dependentes químicos em recuperação e que hoje ajudam outros dependentes a se recuperarem também, a entrarem no processo de recuperação. Temos também educador físico, né, porque a atividade física é um fator extremamente importante. E, deixa eu ver se eu esqueci alguém. E os médicos, né? E os médicos que cuidam também no nível aí da medicação, da parte física. E a gente fala que tanto assim, como a doença atinge várias áreas da vida, né? Atinge a pessoa a nível físico, mental, espiritual, social. O tratamento... também temos assistente social. Falei de social, lembrei agora que sempre tem uma assistente social na equipe também que ajuda o paciente a lidar com questões externas, né? Família, questões trabalhistas, enfim, qualquer pendência que ele tenha fora da instituição. Então, como a dependência química causa prejuízo em várias áreas da vida, a gente também vai trabalhar no tratamento todas essas áreas da vida. A física, mental, social e espiritual, né? Na parte física, a gente vai trabalhar a parte medicamentosa, né? Principalmente no processo de desintoxicação do organismo, né? O organismo da gente é muito inteligente, então ele se desintoxica sozinho. Mas nesse processo de desintoxicação podem vir muitos sintomas. Então, é nisso que os medicamentos vão agir, nesses sintomas de abstinência e, se for necessário, por mais tempo além da desintoxicação. Na parte mental, a gente vai trabalhar com o paciente questões psicológicas, questões que são trabalhadas na terapia ocupacional, que é a funcionalidade do paciente, né, o quanto ele consegue fazer as atividades do dia a dia, no que ele tem mais dificuldade, na parte prática da vida aí mesmo, né, no dia a dia, na rotina, no planejamento da vida.
Os conselheiros trabalham com a literatura de Narcóticos Anônimos, que são os 12 passos de Narcóticos Anônimos, além de outras técnicas que eles também usam para treinar habilidades, para depois eles saírem e conseguir lidar, né, com a questão da abstinência de drogas fora do hospital. E também os conselheiros trazem a experiência deles, o que ajuda os pacientes a ter uma perspectiva melhor, né, para o tratamento. A parte espiritual. Existe toda uma parte espiritual que é trabalhada no tratamento, né, independente de religião. Existe um momento de espiritualidade que é ecumênico e ali é trabalhado novamente esse contato do paciente com o seu poder superior, da maneira que ele compreende, né? A gente não foca em nenhuma religião, porém proporciona esse contato, né, com o poder superior de cada um. E na parte social, são trabalhadas as questões de moradia, muitos pacientes acabam vindo da rua, né? Acaba restabelecendo vínculos com a família que muitas vezes são perdidos pelos prejuízos do uso, fazendo contatos, né, com parte trabalhista, quando o dependente químico está afastado do serviço ou se ele tem um benefício para receber. Então faz toda essa comunicação externa à internação. O tratamento para o paciente é bastante trabalhoso, tem que ter muita força de vontade. Não é fácil ficar em recuperação, né? Porque, como a gente fala, a recuperação é para o resto da vida, né? Um termo usado de Narcóticos Anônimos é o só por hoje, né? O tratamento é só por hoje, mas eu preciso mantê-lo enquanto eu precisar me manter sóbrio. E descobrir novas formas de ter lazer, novas formas de vivenciar as emoções. Então, é uma reestruturação total para o paciente lidar com o mundo externo sem as substâncias. E aí, nisso tudo, né, ele vai criando novos hábitos, novas perspectivas, novos objetivos, que não incluem mais a substância, porque antes a vida dele estava girando em torno da droga. E aí a gente vai criar um novo estilo de vida. A internação varia, né, assim, entre 45 a 90 dias no hospital, né? E nesse período a gente faz toda essa reestruturação. Bom, espero ter respondido as questões de vocês. Qualquer dúvida a mais, eu estou à disposição na minha página profissional, no Insta, é marina.andere.psi. Qualquer coisa depois eu passo pro professor Tiago e ele passa para vocês certinho. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, né, pra gente esclarecer, pra gente, às vezes, contemplar outras questões que eu não consegui abordar aqui hoje, tá? Mas se vocês têm alguém que está na situação que vocês percebem de dependência, ou se vocês mesmos estão perdendo o controle sobre o uso de alguma substância, peçam ajuda. O pedido de ajuda é extremamente importante nessa hora, né? O quanto antes for feito o pedido de ajuda, mais fácil é o tratamento. Então, um grande abraço a todos e agradeço ao professor Tiago pela oportunidade. Qualquer coisa que precisarem, entre em contato comigo pelo Insta.